Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse Papai Noelzinho bem fofinho. Tem algumas coisinhas diferentes, a começar pela base dele que é quadrada. Vou ensinar também como fazer aqui esse blushzinho, o olhinho mais fundinho, enfim, alguns detalhezinhos que eu acho importante. Nesse aqui eu coloquei o pompom, mas dá pra gente fazer a bolinha também, né? Pra fazer o acabamento dele aqui. Então, para fazer esse Papai Noelzinho, o que a gente vai precisar? Das linhas nessas cores, né? Vermelha para roupa, branca para os detalhezinhos, preto para o cintinho e esse detalhe aqui do amarelinho, só para fazer aqui a fivela do cinto, né? Porque o bordado é com a própria cor do branquinho, só aqui que eu usei um pedacinho do cor-de-rosa e um pedacinho de um vermelho um pouquinho mais escuro para fazer a boca, né? O detalhezinho. O narizinho dele também é feito de um jeito diferente, então tudo isso eu vou mostrar para vocês como que eu fiz nesse vídeo, tá? Além das linhas, então, a gente vai precisar de uma tesourinha, a agulha de crochê, claro, o marcador de carreira, uma agulha de tapeceiro para fazer as costuras, os detalhes e os olhinhos de segurança, se você não quiser fazer o bordado, né? Dá para bordar o olhinho também, mas eu vou usar aqui, ó, o olhinho, os olhinhos de segurança, esse tamanho aqui, de 9 milímetros, na cor azul. Então vamos lá, a gente vai começar pela base do Papai Noel, por essa base quadrada aqui. Então com a linha vermelha, a gente vai começar fazendo o anel mágico. E nós vamos colocar 4 pontos baixos dentro desse anel mágico. Além dos pontos baixos, né, que a gente vai usar em todo o trabalho, a gente só na barba aqui dele que vai precisar de fazer o meio ponto alto, o ponto alto normal e também para a beiradinha aqui do gorrinho dele, eu fiz o ponto caranguejo. Então, se você não sabe fazer algum desses pontos que eu acabei de falar, né, o ponto alto, ponto meio alto ou ponto caranguejo, tem um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar o link aqui para você assistir e aí ensina a fazer esses pontos, tá bom? Fora isso, a gente vai usar só o ponto baixo, que é o mais comum para os amigurumis, né? Então, primeira carreira aqui, 4 pontos baixos no anel mágico. E a segunda carreira, nós vamos fazer 4 vezes um aumento triplo, que é basicamente fazer 3 pontos dentro de cada pontinho que a gente fez aqui. Eu vou pegar aqui o primeiro ponto e vou fazer 3 pontos dentro desse mesmo pontinho aqui. Vou fazer o primeiro, vou marcar para não me perder. E vou fazer mais 2 pontos dentro desse mesmo ponto. Vou fazer a mesma coisa no ponto seguinte, 3 pontos no mesmo ponto. E a mesma coisa nos outros pontos. Terminei de fazer aqui, terminamos a carreira então com 12 pontos. Agora eu posso fechar bem fechadinho aqui o anel mágico, que não vai me atrapalhar mais. Então, ó, aqui a gente já consegue ver que já está fazendo um formato meio quadradinho. Conforme a gente vai fazendo a próxima carreira, ele vai ficar mais quadradinho. No começo ele fica mais arredondado, mas depois ele vai ficando mais quadradinho. Então, vamos lá para a próxima carreira. Nessa carreira, agora, nós vamos fazer o seguinte. Um ponto baixo. Eu vou marcar aqui o começo da minha carreira. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento triplo. Então, 3 pontos
dentro do mesmo, né, no mesmo ponto, que é para a gente fazer aqui a esquininha aqui do nosso trabalho. Agora nós vamos fazer 2 pontos e um aumento triplo 3 vezes. 2 pontos, um aumento triplo, 2 pontos, um aumento triplo, 2 pontos, um aumento triplo, para dar a volta toda no trabalho. E para finalizar essa carreira, a gente vai fazer aqui um ponto baixo nesse último pontinho que sobrou. Agora já tá bem quadradinho. A questão que a gente faz um pouquinho diferente é porque o nosso primeiro ponto não tá na pontinha aqui. Ele tá no meio dessa lateral aqui, por isso que fica um pouquinho diferente a receita, tá? Próxima carreira, então, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. Um aumento triplo. E agora a gente vai repetir 3 vezes a sequência de 4 pontos baixos, um aumento triplo, 4 pontos baixos, um aumento triplo, 4 pontos baixos e um aumento triplo. Fiz aqui a sequência, né? E para finalizar essa carreira, a gente vai fazer esses 2 pontos baixos. Finalizamos assim a carreira, então, com 28 pontos. Vamos agora para mais uma carreira de aumentos. A gente vai fazer agora 3 pontos baixos. Um aumento triplo. E agora a sequência que a gente vai repetir é 6 pontos, um aumento triplo, 6 pontos baixos, um aumento triplo e 6 pontos baixos, um aumento triplo. Toma bastante cuidado aqui, porque depois do aumento triplo, o fio acaba sobrepondo aqui em cima desse ponto aqui, ó, do ponto seguinte. Se a gente não prestar bastante atenção, pode ser que a gente pule esse ponto. Então, sempre olha bem para ver se você não vai pular esse ponto. Então, vamos lá, 6 pontos e um aumento triplo. Fiz então aqui 3 vezes a sequência de 6 pontos e um aumento triplo. E para finalizar essa carreira, a gente vai fazer aqui os 3 pontinhos que estão aqui, ó. Como eu falei, tem que tomar cuidado para não pular o ponto seguinte, porque ele acaba, né, ficando por cima um pouquinho. Então, 3 pontos aqui, finalizamos essa carreira com 36 pontos. Então, fizemos 5 carreiras até agora, estamos com 36 pontos. Já tá bem quadradinho, ó. Agora, a gente vai para a última carreira de aumentos, tá? Dessa base quadrada aqui, a carreira número 6. A gente vai começar fazendo 4 pontos baixos. Um aumento triplo. E agora a gente vai repetir 3 vezes a sequência de 8 pontos baixos, um aumento triplo, 8 pontos baixos, um aumento triplo, 8 pontos baixos e um aumento triplo.
E agora, para finalizar essa carreira, nós vamos fazer de novo aqui os 3 pontos que sobraram, aqui, desculpa, os 4 pontos que sobraram aqui nessa carreira. Finalizamos então assim a nossa carreira aqui da base do Papai Noelzinho. E esse é o tanto de pontos, né, que vai ter, 44 pontos. E agora, para fazer essa beiradinha aqui e a gente conseguir subir, a gente vai fazer uma carreira com pontos baixíssimos. Então, 44 pontos baixíssimos aqui na próxima carreira. Fiz então aqui a carreira de pontos baixíssimos e agora a gente vai subir a próxima carreira fazendo também um ponto em cada ponto, mas não vamos pegar nesse ponto aqui que a gente fez, ó. A gente fez o ponto baixíssimo, ele tá aqui, né? A gente vai pegar nesses pontos aqui, ó. Deixa eu tirar minha agulha aqui para facilitar. Nesses pontos aqui que estão por dentro da carreira que a gente acabou de fazer. Dessa maneira, a gente vai fazer aqui essa viradinha aqui no trabalho. Então, ó, ao invés de eu pegar aqui nessa argolinha do ponto baixíssimo que eu fiz, eu vou começar pegando no ponto que tá atrás dele. Esse primeiro aqui, gente, ele é bem chatinho de pegar, mas os outros são mais fáceis, ó. Então, eu vou fazer um ponto, marca, e aqui eu dou um conselho: contem os pontos, tá? Porque é muito comum a gente comer um pontinho aqui, principalmente nesse começo e no final. Então, contem os pontos. Nós estamos com 44 pontos, a gente tem que terminar essa carreira com 44 pontos. Então, ó, vou pegar aqui a argolinha aqui, ó, de trás do ponto. E vou fazendo aqui um ponto baixo em cada ponto. Ó, dessa maneira que a gente vai fazendo, aqui já dá para ver, ó. Ele muda o sentido dos pontos, né? O trabalho que eu estava vindo assim, agora vai para esse lado aqui. E é isso que a gente quer fazer essa esquininha aqui, ó, essa dobrinha no nosso trabalho, tá? Vou continuar fazendo aqui um ponto em cada ponto. Lembre-se de contar no final para ver se não comemos nenhum ponto pelo caminho, porque depois vai fazer falta esse pontinho que a gente comeu aqui. Bom, gente, finalizei então aqui a minha carreira, já conferi. Tô com os 44 pontos aqui certinho. E ó, essa carreira que a gente acabou de fazer aqui é a 8ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora nós vamos fazer mais 2 carreiras, a carreira 9 e 10, um ponto em cada ponto, sem aumento, sem diminuição, sem nada. Agora a gente vai pegar no ponto aqui normalmente, tá? Não vai pegar pelo ponto de dentro, não. E agora a gente vai fazer então 2 carreiras, um ponto em cada ponto, 44 pontos baixos. Eu vou deixar na descrição aqui o link para o nosso site, lá você encontra essa receita detalhada, explicadinho, tudo certinho, como é que faz, tá bom? Tem também alguns links que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para ajudar vocês na hora de comprar os materiais, e esse que vai direcionar para o nosso site, lá você encontra essa receita e dicas importantes. A gente está atualizando esse site, a ideia é que seja um lugar onde crocheteiros, tricoteiros possam encontrar informações importantes para os trabalhos, tá bom? Então, dá uma passadinha lá, curte o nosso post, ajuda a gente aí com o nosso site. A gente está começando. Se tiver alguma dica, deixa uma dica lá para gente, algum comentário para a gente poder melhorar e trazer sempre um conteúdo bacana para vocês.
Finalizei aqui a 10ª carreira, então, se você quiser, você pode colocar alguma coisa, colar alguma coisa aqui por dentro, para que ele fique mais retinho aqui embaixo. Lembrando só que você tem que tomar muito cuidado com o material que você vai usar aqui. Porque, por exemplo, se você usar papelão ou papel ou qualquer coisa desse tipo, você não vai poder lavar a sua peça. Se na hora que lavar, isso vai desfazer, né? Nesse meu aqui, ó, eu não coloquei nada. E ainda assim ele para em pé, bonitinho. Então, não acho que tem tanta necessidade de colocar. O que você tem que se atentar é na hora de colocar o enchimento. Se você colocar muito enchimento, ele vai acabar ficando mais estufadinho. Mas para mim deu certo, então eu não vou colocar nesse daqui. Se você está fazendo para vender a peça ou para dar de presente e você coloca um papelão aqui, você tem que avisar a pessoa que está comprando ou que está ganhando esse presente que ela não vai poder lavar essa peça. Senão vai lavar e vai estragar, porque o papel vai se desfazer a hora que lavar, né? Agora, se você colocar alguma coisa de plástico, enfim, que não tenha problema a lavar, aí ok. Chegamos aqui então na hora de fazer o cinto do Papai Noel. Esse aqui, ó, eu fiz aquela troca de linha, a mais basiquinha lá que você faz, que é assim, ó, deixa eu tirar aqui. Como a gente só vai usar um pouquinho pro cinto, eu peguei aqui um restinho de linha preta que eu tinha. Porque vai ser só uma carreira do cinto, né? Então a gente aproveita esses restinhos. A troca mais simples de linha que tem é você fazer o ponto até a metade, né? E aí você pega a outra linha, a outra cor, e finaliza esse ponto. Essa é a troca mais simples de fazer, depois você segue fazendo aqui prendendo já essa sobra de linha e segue fazendo. O único problema, ó, fica bonitinho aqui o ponto. O único problema é que dá esse desencontro aqui, ó, né? Porque você começou a carreira com a linha preta aqui e você terminou a carreira com a linha preta aqui. Então, dá essa diferença, fica esse degrauzinho aqui. Para não ficar esse degrauzinho, tem a maneira de, deixa eu tirar a linha aqui, de você fazer a troca que o pessoal chama de troca invisível. Então, para isso, a gente vai cortar a linha aqui. Não precisa ser muito grande, não. E a gente vai fazer o arremate aqui invisível, né? Porque se você faz o arremate aqui, ó, ele já tá esse degrauzinho aqui. Então, para sumir esse degrauzinho, a gente coloca... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Pega a agulha de tapeceiro. Você vai pular esse ponto aqui, o ponto seguinte, né, depois do seu arremate aqui, vai introduzir a agulha no ponto da frente, de dentro para fora do seu trabalho, vai fazer uma argolinha. E vai voltar nesse ponto que você finalizou, colocando no meio do ponto e puxa a linha ali para trás. Agora aqui, ó, você vai puxar de um jeito que ela fique do tamanho dos outros pontos. Não pode ficar nem puxado demais e nem puxado de menos, né? Nem muito frouxo. Então aqui, ó, você tem mais sutil esse degrauzinho. E os pontos aqui você não consegue saber onde que acabou e onde começou. A única coisa que eu dou a dica é o seguinte, você tem que se atentar para onde você fez esse arremate, porque dependendo da receita que você está fazendo, você vai ter que começar exatamente aqui onde você fez o arremate, senão vai dar erro. E aí agora então fez o arremate perfeito, aqui a gente vai fazer o cinto do Papai Noel. Eu vou começar aqui da onde a gente terminou, e aí a gente vai prender a linha normalmente. Essa argolinha aqui que eu faço para prender a linha, eu não conto como ponto, tá? Então, eu começo a fazer o ponto por cima dessa argolinha aqui, eu não conto como ponto, não. Então, a gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixos, um ponto em cada ponto, vamos dar a volta toda.
Aqui eu não vou colocar o marcador porque não tem a necessidade, né? A gente consegue saber aonde que a carreira começou. Finalizei então aqui a carreira, você pode contar os pontos aqui também para ver se não pulou nenhum, que às vezes acaba pulando, para conferir se tem os 44 pontos mesmo aqui. E aqui o arremate a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Já que a gente já fez, tomou cuidado para não ficar o degrau na hora que começasse o preto, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui e já volto aqui, porque o preto eu não consigo mostrar para vocês direito, né? No vídeo não fica muito bom, por isso que eu quis fazer o arremate, primeiro esse arremate perfeito, que a gente fala, com a linha vermelha, porque com a linha preta, gente, não dá para ver muito bem. Então eu vou fazer e já volto aqui para a gente continuar a nossa peça. Finalizei aqui, ó. E tá vendo como a emenda daí fica mais sutil. É claro, gente, que é impossível ficar retinho, porque a gente tá fazendo ele num trabalho em espiral. Se você estivesse fazendo e arrematando cada carreira, aí sim fica bem retinho. Mas desse jeito aqui, ó, já fica bem diferente, né? Do degrau que tá nesse outro aqui, que eu falei que eu fiz aquela mudança, aquela troca de linha mais comum, né? Que fica o detalhezinho ali. E agora a gente vai voltar para a linha vermelha para a gente continuar fazendo a roupinha do Papai Noel. Então, essa carreira agora, que é a carreira 12, a gente vai fazer de novo um ponto em cada. Então, como eu disse, esse primeiro ponto aqui eu não considero, esse primeiro nozinho que eu dou, eu vou considerar o ponto mesmo. Agora eu vou marcar e vou fazer um ponto em cada ponto. Essa carreira também é bom para você ir contando para ver se você não comeu nenhum pontinho nessa hora de fazer o arremate perfeito, que às vezes a gente acaba pulando um ponto, comendo um pontinho. Então, faz essa carreira. Se você não tem o costume de contar os pontos em todas as carreiras, né? Essa é uma carreira importante para você fazer isso, porque depois, na hora que a gente vai começar a fazer a diminuição, se tiver ponto a mais ou ponto a menos, vai fazer diferença, tá? Terminei aqui então a 12ª carreira, aproveitei para contar, tô com os 44 pontos certinho. E agora a gente vai fazer mais 2 carreiras sem aumento, sem diminuição. Então a carreira 13 e 14 vai continuar com 44 pontos. Quero só fazer aqui esse primeiro ponto aqui da carreira, para mostrar para vocês como que fica esse arremate aqui o arremate perfeito que a gente fez, né? Fazer uns pontinhos aqui e vou mostrar para vocês a diferença. Ó, mesmo dando para ver um pouquinho, né, onde aumentou aqui, onde diminuiu, ele já fica bem melhor do que a outra troca de linha que a gente fez, né? Então, dependendo do trabalho que você está fazendo, eu aconselho a fazer essa troca de linha com arremate perfeito, que vai ficar mais bonitinho o seu trabalho. Eu vou fazer então essas 2 carreiras e já volto aqui para a gente começar a diminuir os pontos e finalizando o corpo do Papai Noel. Bom, gente, finalizei aqui as carreiras. Uma coisa importante é quando vai fazer, principalmente quando tá fazendo esse arremate invisível, né? Porque a gente corta a linha, é sempre prestar atenção no primeiro ponto da carreira, no último ponto da carreira, porque dependendo da receita que você está fazendo, se você começar a carreira seguinte, um ponto para frente, um ponto para trás, 2 para frente, 2 para trás, pode fazer diferença na receita. Por exemplo, no nosso caso aqui, que a gente vai fazer as diminuições, se você não começa do lugar aqui certinho, vai ficar diferente a receita, tá? Então, prestem bastante atenção nesse detalhe. Então, vamos lá agora, carreira número 15, a gente vai começar fazendo 5 pontos baixos,
Vamos começar a diminuir agora para fechar. Opa, esqueci de marcar aqui. Para fechar aqui o corpinho do Papai Noel, né? Então, 5 pontos. Uma diminuição. Vai ser bem aqui na quininha aqui, ó. Por isso que é importante saber onde está começando a carreira, né? E agora a gente vai fazer 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição. Opa, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição e 9 pontos. 3 vezes, então. Uma diminuição. E para finalizar a carreira, a gente vai fazer esses 4 pontos aqui. Então, diminuímos 4 pontos, né? Estávamos com 44 pontos e terminamos essa carreira número 15 com 40 pontos. Agora a gente vai diminuir mais 4 pontos na carreira seguinte. Então, vamos começar fazendo 4 pontos. Uma diminuição. Que vai ser aqui também, bem na esquininha aqui do nosso trabalho. Agora a gente vai fazer 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição. 3 vezes. Terminei então aqui a sequência, né, as 3 vezes, e agora para finalizar nós temos 4 pontos aqui de novo, então a gente vai fazer esses 4 pontos aqui e vamos finalizar essa carreira com 36 pontos. Ó, já tá começando a fechar. Até agora a gente tá fazendo as diminuições mantendo a forma quadrada aqui, né? Depois na cabecinha aí já é diferente, tá? Então, agora vamos para a próxima carreira, carreira 17, a gente vai começar fazendo 4 pontos. E agora a gente vai fazer a sequência de novo aqui, ó. Uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos, uma diminuição, 7 pontos e uma diminuição. Então, tô fazendo aqui a última diminuição dessa carreira. E temos aqui mais 3 pontos agora, né? Antes tinha 4, agora tem 3. Então, a gente vai finalizar essa carreira fazendo esses 3 pontos baixos. Então, por enquanto, é assim que tá, ó. Tá bem quadradinho, né? Olha como ele já para em pé, tá vendo? Fica bem certinho. Isso depende também do seu ponto, né? Eu tenho um ponto bem fechado, então no meu caso, bem apertadinho, no meu caso, ele fica durinho, ó. Mas se você achar que precisa, então, como eu falei, cola alguma coisa aqui por dentro. Então, finalizamos agora com 32 pontos. A gente vai diminuir mais 4 na carreira 18 agora.
Então, a gente vai começar fazendo 4 pontos. E agora, a gente vai fazer 3 vezes, né, a sequência de uma diminuição, 6 pontos, uma diminuição, 6 pontos, uma diminuição, 6 pontos. Fiz aqui a sequência, né, mais 6 pontos, agora a última diminuição da carreira. O ponto tá meio torcido aqui, mas enfim, é esse aqui. E para finalizar, os 2 pontinhos que sobraram aqui. Então, finalizamos aqui com 28 pontos. Agora, a gente vai diminuir mais 4 na próxima carreira. Então, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. E agora, a sequência vai ser uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos. E aí, aqui, uma diminuição e 2 pontinhos que sobraram aqui. Então, finalizando aqui a carreira, a gente vai fazer a última diminuição e os 2 últimos pontos dessa carreira. Finalizamos então com 24 pontos e agora a gente vai para a última carreira de diminuição. E vamos diminuir mais 4 pontos. Então, seguindo essa mesma lógica que a gente vem fazendo, a gente vai começar fazendo 3 pontos baixos. E agora, a sequência que a gente vai fazer é uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição, 4 pontos, uma diminuição e um pontinho só, que vai ser o último que sobrou aqui na carreira, tá? E vamos finalizar essa carreira com 20 pontos. Bom, finalizamos então aqui a carreira número 20 com 20 pontos. Tá praticamente terminado o corpinho aqui do nosso Papai Noel. Para fazer um arrematezinho aqui nem dá para ver muito por causa da barba, mas para fazer um arremate, a gente vai fazer agora uma carreira de ponto baixíssimo em toda a volta aqui. Então, 20 pontos baixíssimos, igual a gente fez aqui, porque depois, para fazer a cabecinha, que a gente já vai fazer a cabeça grudada aqui nele, tá? Não vai fazer separado. A gente vai pegar nos pontinhos de dentro, igual a gente fez aqui, tá bom? Mas na hora que chegar nessa parte, eu mostro para vocês. Então, vamos lá. Só fazer 20 pontos baixíssimos na volta toda aqui. Então, ó, terminei aqui a 21ª carreira. A gente vai cortar essa linha. Não precisa deixar uma linha muito grande, porque a gente não vai precisar da linha para costurar. Como eu falei, depois a gente vai pegar os pontos aqui por dentro para fazer a cabecinha. E aqui, só fazer o arremate
aquele mesmo que eu ensinei do ponto invisível aqui que a gente fez no cintinho aqui, faz aqui para arrematar. Antes de fazer a cabeça, eu vou fazer os braços, porque eu acho que fica mais fácil para a gente costurar o braço antes de colocar a cabeça. Mas, se você preferir fazer a cabeça primeiro, você pode fazer a cabeça e depois fazer o braço. Antes de colocar o bracinho, a gente vai colocar o enchimento também, mas depois eu volto a falar com vocês sobre como que eu faço para colocar o enchimento aqui, tá? Bom, gente, então dando continuidade aqui à nossa receita, eu vou fazer os bracinhos agora, que eu acho que fica melhor costurar os bracinhos antes de terminar a cabeça. Então, a gente vai começar com a linha que você escolheu para fazer a pele do Papai Noel. A mãozinha é bem pequenininha, então eu nem usei enchimento, tá? Mas fica a seu critério, se você quiser colocar um pouquinho de fibra, não tem problema. O meu, ó, tá sem fibra, eu achei que ficou bom. Eu ainda costurei aqui esse lado eu costurei no corpinho, esse daqui eu deixei soltinho para dar esse movimento, tá? Mas isso também fica a seu critério. Eu vou ensinar a costurar só aqui em cima, que é onde a gente costura normalmente, né? E aí esses detalhezinhos depois, se você quiser fazer, você pode fazer ou não, fica a seu critério. Então a gente vai começar fazendo o anel mágico e vamos colocar 4 pontos nesse anel mágico. É bem, como eu disse, é bem pequenininho. Quatro pontos somente. Aqui, gente, eu dou um conselho de fechar, mas não fechar muito, principalmente nesse comecinho aqui, porque ele é muito pequenininho, então fica bem difícil de fazer. A segunda carreira, nós vamos começar fazendo um aumento aqui nesse primeiro ponto. Esse primeiro pontinho é sempre mais chatinho, ainda mais eu que aperto muito meu ponto. Então, a gente vai começar fazendo um aumento, né? Ou seja, 2 pontos nesse primeiro ponto aqui. Deixa eu marcar aqui para ficar fácil de visualizar. Pronto, marquei aqui o primeiro pontinho que eu não tinha marcado. Então, fizemos um aumento no primeiro ponto. No segundo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, normal. No terceiro ponto, nós vamos fazer mais um aumento. E no último ponto, um ponto baixo. Então, a gente aumentou de 4 para 6 pontos. Agora sim, terminou a segunda carreira, aí sim você pode fechar bem o anel mágico e, como ele ficou do avesso, desvirar aqui, ó, que é bem pequenininho, né? Eu acabo deixando do avesso essa segunda carreira, que eu acho mais fácil. E agora a gente vai fazer a última carreira dessa mãozinha, que como eu falei é bem pequenininha, que a gente vai voltar a diminuir aos 4 pontos que a gente começou. Então, a gente começou, na carreira anterior, a gente começou fazendo um aumento, dessa vez a gente não vai fazer o aumento, a gente vai fazer um ponto no primeiro ponto, e depois desse ponto é que a gente vai fazer a diminuição, no caso, né? Que seria, a gente aumentou na carreira anterior e agora a gente vai diminuir. Então, nos 2 próximos seguintes, né, a gente faz a diminuição. Esse fiozinho aqui, depois eu coloco para dentro, tá? No começo aqui ele fica meio chatinho aqui, mas depois ele vai servir de enchimento para nossa mãozinha aqui. E aí a gente vai fazer de novo um ponto baixo. E para finalizar essa carreira, uma diminuição. Só toma bastante cuidado que, como o bracinho é muito fininho, para a hora que você for pegar o ponto, não acabar pegando o ponto de trás também, tá? Porque daí fecha, né, a mãozinha e a gente não consegue trabalhar. Então, ó, aqui, como eu falei para vocês, esse restinho da linha aqui eu coloco para dentro. Ele já vai fazer o enchimento da mãozinha, porque é bem pequenininha. Olha só, fica uma bolinha.
E agora a gente já vai trocar para o branco para fazer aqui o detalhe da manguinha, né? Como a gente finalizou a carreira fazendo a diminuição, eu gosto de trocar a linha no próximo ponto. E nesse aqui, eu não vou fazer essa troca de linha que a gente fez aqui, que fica mais sutil, porque é tão pequenininho, gente, que eu acho que nem vale a pena. Então, eu faço aquela troca que eu acho mais fácil. Pegando, então, a linha branca, eu vou fazer, então, aqui o primeiro ponto, né? Vou fazer só até a metade do ponto aqui e vou finalizar o ponto com a linha branca. Aqui não vai fazer muita diferença se o primeiro ponto não ficou exatamente branquinho, porque ele não vai ficar branco aqui, né? Ele vai ficar com a cor da pele do Papai Noel. Mas, como eu disse, é tão pequenininho e vai ficar pro lado de dentro, que eu acho que não vale a pena. Já vou cortar esse cor da pele aqui e tirar a linha para não fazer bagunça aqui. E vamos continuar, então. Essa carreira aqui, que é a carreira número 4, que nós vamos fazer com a linha branca, a gente vai fazer 4 aumentos. Então, um aumento em todos os pontos. Aqui a gente já fez um ponto, então a gente vai fazer mais um ponto nesse mesmo aqui. Então, 2 pontos. Opa! A linha dividiu. No próximo ponto, a gente vai fazer outro aumento. Aqui que eu falo, ó, toma bastante cuidado, porque como ele é muito pequenininho, deixa eu tirar essa linha aqui para mostrar bem. Como o tubinho aqui que a gente está trabalhando é muito pequenininho, você tem que tomar cuidado para pegar somente o ponto da frente aqui, ó, e não pegar o de trás. Porque senão ele vai juntar aqui. E depois, se você quiser colocar o enchimento, você não vai conseguir. E também ele dá defeito na peça, né? Então, vamos lá para o segundo aumento. Aí, o terceiro aumento, no terceiro ponto. E o último aumento dessa carreira no último ponto. Então, a gente terminou a carreira com 8 pontos, né? Começamos com 4, a carreira anterior tínhamos 4 pontos, e finalizamos essa com 8. Aqui, novamente, a gente já vai voltar para a linha vermelha. Por isso que eu falei, gente, que nem vale a pena fazer aquele arremate, porque, é tão pouquinho, né? Então, já peguei aqui minha linha vermelha, eu vou fazer a troca de linha do mesmo jeito que eu fiz agora, né, pela metade do ponto. A única diferença é que nessa carreira agora, deixa eu soltar a linha aqui para mostrar. O ponto tá aqui, né? O ponto tem as duas argolinhas aqui, ó. A argolinha da frente e a argolinha de trás, certo? Ou aqui no caso, ó, a argolinha da frente, a argolinha de trás. Essa carreira que a gente vai fazer com vermelho agora, a gente não vai pegar o ponto inteiro, como a gente pega sempre para fazer o nosso trabalho. A gente vai pegar só nessas argolinhas de dentro do trabalho, tá? Essa daqui de fora, ela vai ficar para fazer o arremate da manga. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro ponto, só a argolinha de trás e vou trocar para a linha vermelha. Esse vai ser o primeiro ponto da minha carreira. Esses fiozinhos aqui, gente, vocês podem ir colocando para dentro da mãozinha, tá? Para não ficar atrapalhando aqui. Já posso cortar o meu fio branco. Vou tirar daqui para não enosar. E agora, a gente vai fazer um ponto em cada desses pontos aqui, só que lembrando que a gente vai pegar só na argolinha de trás, tá? Dos pontos. Então, já fiz o primeiro, vou fazer mais 7 pontos, pegando somente a argolinha de trás.
Terminei aqui essa carreira, eu só vou colocar aqui para dentro esses fiozinhos aqui, para não ficar atrapalhando o nosso trabalho. E por isso que eu falei que nem precisa do enchimento, né? Esses fiozinhos aqui, eles já enchem a mãozinha, ó. Então, a gente já tem aqui a mãozinha. Aqui ele fica, ó, como não, a gente não pegou toda a argolinha de fora, né? Ele fica aqui uma correntinha aparecendo. E eu acho que isso dá um charme especial, né, à nossa peça. Agora, a gente vai fazer, fizemos aqui então 5 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5. Da carreira 6 até a carreira 11, nós vamos fazer um ponto em cada. 8 pontos. Então, como que eu gosto de fazer? Para não ficar tendo que colocar marcador em todas as carreiras, eu faço, na verdade, eu faço os 2 primeiros pontos para facilitar aqui. E aí eu prendo o marcador, ó, o primeiro ponto é esse aqui, né? Ao invés de colocar nas argolinhas aqui como a gente coloca, eu prendo na parte de baixo aqui do ponto, porque daí eu consigo ir fazendo sem precisar trocar esse marcador de lugar, eu vou fazendo por cima, mas eu sei aonde eu comecei. Então, essa carreira aqui, esse é o primeiro ponto da carreira número 6. E aí eu vou fazendo agora um ponto em cada. É bem rapidinho de fazer, porque são só 8 pontos em cada carreira. E aí você vai fazendo até a carreira 11. Eu vou fazer. E depois, gente, é só repetir para fazer o outro bracinho, é exatamente igual, tá? Não tem nenhuma diferença. Então, eu vou terminar esse bracinho aqui, vou fazer o outro e já volto aqui para costurar o bracinho no corpinho do Papai Noel e para mostrar para vocês como que eu faço o enchimento. Ó, aqui que eu falei, ó, cheguei aqui no primeiro ponto, eu consigo fazer o ponto por cima desse ponto que eu marquei, sem precisar tirar o marcador, e ainda assim eu sei aonde está o começo da carreira, onde eu comecei essas carreiras sem aumentos, então eu acho que assim facilita bastante, tá? Já volto aqui então para dar continuidade à nossa receita. Bom, gente, terminei então aqui os 2 bracinhos, ó, aqui não tem a necessidade de fazer o arremate, tá? Porque a gente vai costurar o bracinho no Papai Noel, então não tem problema. Os 2 bracinhos estão prontos para costurar. Antes de costurar, eu vou encher, e aí eu falei para vocês que eu ia mostrar como é que eu encho, né? Como a gente quer que ele pare em pé, quer que fique retinho, meu conselho é que você encha apoiado numa superfície plana. Se você encher assim, pode ser que você apertando aqui, ele vai ficar abaulado aqui a base. Então, deixando ele na mesa, desse jeito, assim, a gente consegue ir colocando o enchimento, modelando ele aqui e deixar a base mais retinha. E aqui, gente, é sempre importante quando você está colocando o enchimento já ir modelando, né? A gente não pode colocar o enchimento de qualquer jeito aqui. Por isso que eu falei, apoiado aqui numa superfície plana, você consegue colocar o enchimento e a base, ó, fica bem retinho. Não precisa se preocupar de encher todo ele agora, porque a gente vai ter chance de colocar mais enchimento caso seja necessário depois mais para frente, porque a cabecinha vai sair direto daqui. Mas eu gosto de já colocar assim, ó, ele fica bem gordinho, tá parando em pé, e aí eu já posso costurar os bracinhos. Se você tá começando no amigurumi agora e não consegue visualizar muito a peça pronta, eu aconselho a não costurar os bracinhos nessa parte. Faz a cabecinha primeiro e costura o bracinho por último, porque daí você vai ter uma ideia da onde tá o centro do seu bonequinho. Mas, como a nossa receita é com essa base quadrada, a gente consegue mais ou menos saber aqui, ó, pela base, que o meio tá aqui. Eu vou deixar essa parte que a gente fez a troca de linha tudo para trás, né? Aqui onde tá o final da minha carreira também. E então eu vou colocar os bracinhos aqui, ó, um de cada lado.
Vamos passar, então, a linha na agulha de tapeceiro. Ó, nem deixei um espaço, um fio muito grande aqui de linha, porque são pouquíssimos pontinhos, porque a gente vai costurar aqui, ó, frente e, né, o pontinho da frente. Nós temos 8 pontos aqui, então vão ser só 4 pontinhos que a gente vai costurar no Papai Noel, bem pequenininho. Eu coloco o bracinho aqui, ó, uma carreira para baixo da última carreira que a gente colocou aqui e vou costurando o bracinho na peça. Gente, aqui não tem muito segredo, é uma questão de prática. Quanto mais amigurumi você fizer, mais essa costura vai ficar fácil, tá? No começo pode ser meio complicadinho, às vezes você não enxerga bem, não sabe direito onde tá os pontos. E aqui, ó, a gente vai pegar o ponto da frente e o ponto de trás junto, ó, e vai costurando. Como eu disse aqui, se você quiser, a costura do bracinho é só aqui em cima, né? Mas se você quiser fazer igual eu fiz, colocar ele mais pra frente, vai só você vir aqui por dentro, quer ver? Deixa eu só terminar de prender aqui a parte de cima aqui do bracinho, que daí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Por exemplo, vamos dizer que eu não quero deixar esse bracinho assim, eu quero colocar o bracinho pra frente. Então, eu coloco minha agulha aqui, onde tá a linha aqui, por dentro, até onde eu quero que esse bracinho vai, vamos dizer que seja aqui. Foi demais aqui, aí não vai dar para prender. Aqui, ó, pro lado de dentro do bracinho, eu vou passar uma ou duas vezes aqui, prender 1 ou 2 pontinhos, dependendo do efeito que você quiser dar, ó. E pronto, o bracinho já fica na posição que eu quero, não tá mais solto. Aqui, outro conselho que eu dou, eu não gosto de arrematar logo esse fio aqui, por quê? A hora que eu finalizar o meu trabalho, se eu não gostar desse bracinho, ele não estando arrematado, eu consigo tirar. Então, ou eu deixo a linha aqui, ou eu jogo a linha para algum lugar aqui atrás, ou para baixo da peça, ou para debaixo do braço, onde não vai aparecer, e deixo para arrematar depois. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho, e aí a gente vai fazer a cabeça do nosso Papai Noel. Bom, já costurei o outro bracinho, por enquanto eu vou deixar assim, como eu falei para você, eu não arremato, para vocês, né? Eu não arremato essas linhas aqui, porque depois se eu quiser mudar esses bracinhos no final, se eu não estiver satisfeita com o lugar que eles estão, eu consigo mudar. Então agora a gente vai começar a fazer a cabeça.